Olá, esse é o primeiro vídeo com o objetivo de auxiliar o aprendizado dos estudantes de Meteorologia Básica IF 111 no período de ensino continuado emergencial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Neste vídeo, falaremos das relações astronômicas entre a Terra e o Sol. Então, pessoal, essa é a representação do nosso planeta Terra, né, e o seu movimento de rotação, que é o movimento em que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? E esse eixo é inclinado, ele tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus, né? E esse movimento de rotação é o que vai ocasionar, né, a formação de dias e noites. Já esse segundo movimento aqui, que é o movimento da Terra em torno do Sol, é chamado de movimento de translação, né, e tem uma órbita elíptica, né, um formato elíptico, né? Então, esse formato elíptico significa que o Sol não está necessariamente no centro desse movimento da Terra, né? Então, essa distância entre a Terra e o Sol, ela varia, né, durante, né, o movimento de translação da Terra, que é de aproximadamente um ano, né? Então, nesse ponto aqui, ó, a gente tem uma maior distância entre a Terra e o Sol, né? E esse ponto aqui normalmente ocorre, né, nos primeiros dias de julho, do mês de julho, né? E é chamado de afélio. Então, afélio é um momento em que a Terra tem uma maior distância, né, em relação ao Sol, né? Continuando o movimento de translação, chega em um ponto em que a Terra tem uma menor distância, né, em relação ao Sol. Esse momento é normalmente chamado de periélio, né? Então tem uma menor distância Terra-Sol, chamado de periélio, e normalmente ocorre nos primeiros dias do ano, né? Normalmente, né, no terceiro dia de janeiro, né? O eixo de inclinação da Terra, né, associado ao movimento de translação, né, faz, né, com que a gente tenha a formação de estações do ano, né? As estações do ano, né, são 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão, né? E elas praticamente dividem esse movimento de translação em 4, né? E o motivo, né, da ocorrência, né, das estações do ano, basicamente é a incidência de radiação solar, né, o ângulo de incidência da radiação solar, né, em um ponto, né, do planeta, né, sendo diferente ao longo do ano, basicamente por causa da inclinação do eixo da Terra e do movimento de translação, tá? Então, no movimento de translação, no dia 21, 22 de março, aqui no hemisfério sul, nós temos o equinócio de outono, enquanto no hemisfério norte a gente tem o equinócio de primavera, né? Equinócio, a palavra equinócio tem relação a noites iguais, né, ou noites iguais aos dias, né? Então a gente tem dias e noites de 12 horas de duração. Nesse ponto, no equinócio, o ângulo de incidência da radiação solar no Equador é de 90 graus, né? E a declinação solar, né, que é um raio, né, o ângulo formado entre o raio vetor do Sol, né, e o plano do Equador, isso é denominado declinação solar, é igual a zero nesse ponto. Então, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nós temos dias de duração igual à da noite, né, de 12 horas. Então, esse seria o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, à medida que a gente continua com o movimento de translação, né, depois de março, né, o próximo ponto, né, seria o dia 21 e 22 de junho, né, que vai marcar o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Então, a partir do equinócio né, que ocorreu em março, os dias vão aumentando a sua duração no hemisfério norte e diminuindo a sua duração no hemisfério sul, né, até o dia 21, 22 de junho, que a gente tem um ângulo de incidência, né, da radiação solar, né, de 90 graus em relação ao Trópico de Câncer, né, que é representado por essa linha azul aqui em cima, ó. Então, nesse ponto, a declinação solar é máxima de 23,5 graus, né? Então, a gente tem dias de maiores duração, né, no hemisfério norte, né, sendo que
nesse ponto, no hemisfério norte, né, no polo norte, a gente tem dias de 24 horas e no hemisfério sul a gente tem uma noite de 24 horas. Então, esse é o fenômeno, são os fenômenos que ocorrem no solstício de verão no hemisfério norte e no solstício de inverno no hemisfério sul. Continuando, né, o movimento de translação, no dia 22 e 23 de setembro, né, ocorre o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul e o equinócio de outono no hemisfério norte. Né? Novamente, o ângulo de incidência da radiação solar no Equador é de 90 graus e a declinação solar é igual a zero. Né? Então, nesse ponto, novamente, temos a duração do dia igual à duração da noite de 12 horas. Né? Então, a partir do solstício, os dias foram diminuindo a sua duração no hemisfério norte e foram aumentando a sua duração no hemisfério sul até chegar, né, num ponto em que o dia foi igual à noite, né, em todo o globo, né, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Lembrando que no Equador, né, essa diferença é praticamente nula, né, a gente tem dias e noites de durações iguais durante todo o ano. Continuando o movimento de translação, né, o próximo ponto seria no dia 22 de dezembro, né, entre dia 21 e 22 de dezembro, quando a gente tem o solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. Né? Então, entre 21 e 22 de dezembro ocorre esse fenômeno em que, né, o ângulo de incidência, né, da radiação solar no planeta Terra é de 90 graus no Trópico de Capricórnio, né, o Trópico de Capricórnio, que passa ali, né, na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de onde fica, né, o Trópico de Capricórnio. Né? Nesse momento, a declinação solar ela é máxima no sentido negativo, menos 23,5 graus. Né? Então, essa é a declinação solar no solstício de verão aqui no hemisfério sul, né, e no solstício de inverno no hemisfério norte. Né? Então, aqui no hemisfério sul, nós temos os dias de maior duração, né? E no Polo Sul nós temos dias de 24 horas e no Polo Norte, noite de 24 horas. Né? A diferença entre o dia e a noite ela é mais acentuada quanto mais você se afasta do Equador. Né? Então, no Equador a gente tem dias e noites de 12 horas. À medida que você sobe, né, ou desce em relação ao Equador, você tem uma maior diferença na duração do dia e da noite. Né? Então, só para exemplificar, ó, nesse primeiro painel aqui, né, nós temos, né, um observador no Equador. Então, para ele, ó, os dias e as noites têm 12 horas de duração. Né? Então, nessa primeira figura onde está passando o cursor aqui, ó, não importa se ele está, né, no solstício de inverno, nos equinócios ou então no solstício de verão. Né? Os dias e as noites são iguais, tem 12 horas. Né? Então, essa linha contínua, né, representa o dia e essa linha tracejada à noite. Né? Então, olha só, não interessa se ele está aqui em janeiro, em março ou em dezembro, né? Em junho, na verdade, em março ou em dezembro, né? Os dias e as noites têm a mesma duração. Já para a gente, né, que é o nosso caso aqui, nós somos observadores entre o Equador e os trópicos, né? A duração da noite ela tem a maior duração da noite, a noite mais longa que a gente tem no ano é no dia 22 de junho, que a gente tem o solstício de inverno aqui no hemisfério sul. Né? Então aqui a linha tracejada é bem maior do que a linha contínua, né, que representa o dia. No equinócio a gente tem dias iguais às noites e aqui no solstício, o dia mais longo do ano, né, bem maior do que a noite aqui, representando essa linha tracejada. Né? Então, esses tracinhos aqui representam a trajetória, né, do Sol, né, no céu, né, que é o movimento aparente do Sol, né, no céu, né, que é o movimento que a gente vê, né, do nosso ponto de vista. Né, o Sol está se movendo, né, do ponto de vista de quem está aqui na Terra, né, do observador. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma situação do observador entre o trópico, né, e o respectivo círculo polar. Né? Da mesma forma, a gente observa a grande diferença. E aqui, né, o extremo, né, aqui no observador no polo. Né? Então, quando ele está no solstício de verão, olha só o que acontece com o Sol. Ele vê o Sol pairando aqui no horizonte. Né? Então, ele tem dias de 24 horas. Tá? E isso, logicamente, vai influenciar a duração do dia. Então, reparem aqui, ó, para a localização de seropédica, olha só, a jornada do dia. Né?
quanto dura um dia. Então aqui eu tenho 12,5 horas, né, no solstício de verão, desço até um dia com pouco menos de 11 horas, né, em torno de 10 horas e meia mais ou menos, e depois volta uma marcha de dia subindo, né? Então isso aqui na região de Seropédica, aí, né, uma latitude de 22 graus, né? Então olha só o que acontece com Veneza, né? Já que a latitude de Veneza é de 45 graus, né? Veneza lá na Itália. Então aqui, ó, eu tenho uma duração do dia, ó, de 9 horas apenas, né? E essa jornada do dia vai aumentando até chegar no máximo, né, de quase 16 horas. Então um dia lá em Veneza tem quase 16 horas em junho, lá no solstício de verão no hemisfério norte, né? E depois a jornada do dia vai diminuindo até chegar no solstício de inverno, que a duração é menor, né? Inferior a 9 horas, né? Então, se a gente for para essa cidade no extremo norte, né, que tem uma latitude de 78, né, graus, né? Então, olha o que acontece com a jornada do dia, ó. Um dia tem 0 horas aqui, ó, entre janeiro, né, e março aqui, ó. Em março só que começa, né, o dia a ter um pouquinho mais de luz, né, até chegar no máximo, né, dias de 24 horas, né, basicamente aqui entre o meio de abril, né, até o meio de setembro, né. Então tem dias de 24 horas durante o verão. E depois a jornada do dia vai diminuindo até ter noites, né, de 24 horas aqui, ó. Então isso acontece aqui, né, na região, né, bem próxima ao polo ali, né, bem ao norte, né, do globo, né. Então aqui o que acontece em Macapá? Macapá é uma cidade que está bem próxima, né, à linha do Equador, né. Então apesar de você estar olhando aqui essa diferença aqui na duração do dia, né, a escala aqui pouco muda. Então aqui eu tenho dias de 12,16 horas e dias de 12,14 horas. Então basicamente o dia tem, né, em torno de 12 horas de duração. Essa diferença aqui, né, é em torno de minutos, né? Isso porque Macapá está bem próximo à linha do Equador, né, a 0 graus, né, praticamente. Então, só para ficar mais claro, o que seria a declinação solar, né, analisando de uma forma mais estática, né, a declinação solar é esse ângulo formado, né, entre o raio vetor do Sol e o plano do Equador, né, aqui na Terra, né? Então, esse ângulo é igual a zero nos equinócios, né, e tem o seu valor máximo nos solstícios, né? Então, vamos imaginar, né, o mês de março, né, que são as águas de março fechando o verão, a gente tem o equinócio de outono, né? Então a gente começa a estação do outono em março, né, no dia 21, 22 de março, né? E a declinação solar vai aumentando, né, até chegar ao máximo de 23 graus e 27 minutos, né, aproximadamente 23,5 graus, né, no solstício de junho, né? No solstício de junho é solstício de inverno aqui para a gente no hemisfério sul e solstício de verão no hemisfério norte, né? E aí esse caminho, né, do Sol, né, se torna o contrário, né, a declinação solar vai diminuindo até o valor nulo, né, no equinócio de primavera em setembro, que ocorre, né, em aproximadamente 22, 23 de setembro, né? A partir de então, né, a declinação começa, né, a ter um valor negativo, né? Então esse valor vai aumentando até que a gente atinge o ponto de solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, né, que ocorre, né, em dezembro, né, no dia 21, 22 de dezembro, né. Então, essa é a declinação solar, é esse ângulo formado, né, entre o raio vetor do Sol, né, e o plano ali do Equador da Terra. Esse foi um vídeo produzido para auxílio no ensino continuado emergencial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da disciplina Meteorologia Básica IF 111. Espero que esse vídeo tenha sido útil e aguarde até o próximo vídeo. Um grande abraço